Olá, galera! Seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Eli Mendonça. Na aula de hoje, vamos continuar o nosso estudo sobre as funções inorgânicas. Você sabe como são formados os sais? Então, o estudo sobre as funções inorgânicas contempla os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os sais, as suas definições, a classificação, nomenclatura e também propriedades. Se você quer saber sobre as outras funções, ácidos e bases, assista o conteúdo, vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos cards todos os links para você aí contemplar o estudo sobre as funções inorgânicas. Objetivos da aula: reconhecer o comportamento ácido, básico e neutro de materiais, reconhecer as propriedades dos sais, reconhecer que as substâncias podem ser representadas por fórmulas e reconhecer as fórmulas de substâncias mais. Você deve estar aí se perguntando: o que são os sais? Como eu posso definir um sal? Os sais são compostos iônicos que podem ser obtidos pela reação de ácidos e bases de arrênios. Esse tipo de reação é denominado de reação de neutralização ou salinificação. Uma outra definição para os sais o sal é todo composto que em meio aquoso dissocia liberando pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então, vamos para a representação. Já que o sal ele é formado por um ácido e uma base, numa reação de neutralização ou salinificação, veja o exemplo do cloreto de hidrogênio reagindo com hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio e água. Então, veja que ao retirar o H+ como cátion do ácido e o OH- como ânion da base, nós formamos a água. O que sobrou é o sal. Veja, nós temos aqui o sódio e o cloro formando aí a reação de salinificação, no caso do cloreto de sódio, que é conhecido como sal de cozinha. Veja a sua representação, onde nós temos o cátion que veio da base, representado aqui na bolinha roxa, e o cloro que veio do ácido, representado aqui em verde. Ele forma um composto iônico, que é aquele que são formados por ligações iônicas, ou seja, entre um metal e um ametal. Como os sais se classificam? Eles se classificam segundo o número de elementos constituintes, segundo a presença ou não de oxigênio e segundo a presença de água no retículo cristalino. Vamos estudar cada uma dessas classificações separadamente. Vamos então à primeira classificação, que é referente ao número de elementos constituintes. Então, para isso, nós podemos classificar os sais em binários, terciários e quaternários. Os binários são constituídos por dois elementos. Um exemplo, cloreto de sódio, que é aí o nosso conhecido sal de cozinha. Os sais terciários são aqueles constituídos por três elementos químicos. Exemplo, o sulfato de alumínio. Então, veja que nós temos na fórmula três elementos: o alumínio, o enxofre e o oxigênio. E os sais quaternários são aqueles constituídos por quatro elementos. Exemplo, sulfato de sódio e potássio. Então, ele é conhecido como sal duplo. Tem aqui a presença do sódio, o potássio, o enxofre e o oxigênio. Outro tipo de classificação dos sais é segundo a presença ou não de oxigênio. Para isso, nós temos os sais oxigenados e os sais não oxigenados. Os sais não oxigenados são aqueles que não contêm oxigênio na sua forma. Exemplo, fluoreto de sódio. Ele é um sal usado na prevenção de cáries dentárias, na fabricação de pastas de dentes e na fluoretação da água potável. Outro exemplo é o cloreto de sódio, também é um sal não oxigenado. Vamos agora à classificação dos sais oxigenados. Como o próprio nome já indica, são aqueles que apresentam oxigênio na sua fórmula.
O NaNO3, que é o nitrato de sódio, é um sal conhecido como salitre do Chile. Esse sal é um dos fertilizantes nitrogenados mais comuns, usados também na fabricação da pólvora. Outro exemplo é o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. Ele é usado na fabricação de antiácidos estomacais, extintores de incêndio de espuma, também como fermento de pães, bolos. O gás carbônico aquecido permite o crescimento da massa. A terceira classificação dos sais, que é segundo a presença de água no retículo cristalino. Temos a classificação dos sais hidratados, que são os sais que apresentam moléculas de água intercaladas em seu retículo cristalino, ou seja, apresentam moléculas de água inseridas entre os cátions e os ânions. As moléculas de água são chamadas de água de cristalização ou água de hidratação. Veja o exemplo. Nós temos aqui o sulfato de sódio 10H2O, ou Na2SO4 10H2O. Então, é o sulfato de sódio anidro, que é como nós lemos esse sal. Ele também é conhecido como sal de Glauber ou sal mirabilis, devido às suas propriedades medicinais. Outro tipo de sal, sal anidro, que não apresentam água na classificação. Exemplo, Al2SO4, 3, que é o sulfato de alumínio. Atualmente, embora existam vários outros produtos, o sulfato de alumínio ainda é floculante inorgânico, mais usado no mundo, como coagulante primário usado no tratamento de água. Já falamos sobre alguns sais, falamos os seus nomes, mas você deve estar se perguntando, existe uma regra para se dar nome aos sais? Sim, existe. E como regra geral, nós temos o nome do ânion seguido do nome do cátion. Então, essa é a regra geral. Quando nós temos um sal normal ou neutro, ou ainda simples, são chamados os sais normais, quando o cátion possui apenas uma valência, então a gente utiliza essa regra geral. Vamos a um exemplo, KNO3. Então, veja que ele é formado, o cátion, ele é formado proveniente de uma base e o ânion é formado proveniente de um ácido. Então, se a gente retira aqui a água, o que sobrou? Os ânions potássio e o ânion nitrato. Então, o cátion de potássio, o ânion nitrato. Então, qual que é o ânion? Então, o nome do ânion é o nitrato. Então, nitrato, nome do cátion, potássio. Então, nitrato de potássio. Normalmente, você tem aí uma tabela periódica onde tem a tabela de cátions e ânions. Isso vai facilitar muito que você encontre o nome do sal, porque é só você localizar o cátion, localizar o ânion, você já vai logo sacando qual é o nome do sal. Continuando, então, com a nomenclatura dos sais neutros ou normais, quando você tem uma equação e você precisa, então, descobrir qual é o sal formado e dar nome a esse sal. Então, lembrando que os sais são obtidos por neutralização total, onde a quantidade de hidrogênios ionizáveis, que são os H+, é igual à quantidade de hidroxilas, ou seja, são os íons que formam a água na reação de neutralização. Então, veja que nós temos aqui o ácido carbônico e o hidróxido de cálcio. Então, nesse caso, o que vai formar a água? O H2 e o OH-, ou seja, o H+, que é o cátion proveniente do ácido, e o ânion proveniente da base é o H-. Então, aqui forma água. E o que sobrou aqui? O CO3, que é o ânion proveniente do ácido, e o cátion proveniente da base, que é o cálcio. Então, vai formar aí o CaCO3, que é um sal. Então, veja que, pela regra geral, nome do ânion, carbonato. Nome do cátion, cálcio. Então, carbonato de cálcio. Então, muito simples para você identificar dessa forma. Então, temos aqui um outro exemplo, hidróxido de sódio reagindo com ácido sulfúrico, formando o sal NaSO4 mais água. Então, veja que você
elimina aqui a água, o que sobrou é o sal, que é o sulfato de sódio. Então, nome do ânion, sulfato, o cátion, sódio, então sulfato de sódio. Uma outra forma de você dar nome aos sais é observando a tabela do sufixo do ácido e sufixo do ânion. Então, de forma geral, o que nós temos? Se o meu ácido terminou em ico, que no caso aqui nós temos o ácido sulfúrico, o meu sal vai terminar o ânion do sal vai terminar em ato. Então, sulfúrico, terminação ico, sulfato, terminação ato. Então, veja que também com essa tabelinha de cátions e ânions você consegue fazer essa nomenclatura com facilidade. Então, nesse caso, o meu ácido de origem é um ácido sulfúrico, a terminação dele é ico, o meu sal vai ter a terminação sulfato de cálcio, ou seja, nome do ânion, nome do cátion. Então, observando a terminação do ácido, eu vou saber qual que vai ser a terminação aqui do meu ânion. Então, é só converter. Se o ácido terminou em hídrico, então o nome do ânion vai ter o sufixo do ânion vai ter terminação eto. Se ele terminou em oso, vai ter terminação ito. Essa tabela também ela é muito prática quando o cátion possui mais de uma valência. No caso do ferro, nós temos o ferro com duas valências. Ele possui valência mais 3 e mais 2. Então, como saber a nomenclatura correta? Então, a gente observa o seguinte. Quando a terminação for... quando a valência for a menor, eu vou usar a terminação oso. Quando for maior valência, eu vou usar a terminação ico. Então, veja que aqui no caso, esse 3 que está aqui, ele veio da valência do ferro, ou seja, esse ferro aqui tem valência mais 3. Esse 2 aqui, ele veio da valência do sulfato, que no caso aqui é menos 2. Então, assim fica fácil de você lembrar como que você vai descobrir qual a valência dos íons. Da mesma forma, esse 2 aqui, ele é da valência do sulfato, então menos 2. E esse 2 aqui, ele é da valência do ferro. Então, veja que o ferro, ele apresenta duas valências, valência 2 e valência 3. Então, veja que assim facilita você a identificar maior valência e menor valência. Então, mais 3, maior valência. Então, eu uso a terminação ico. Se eu tenho a valência menor, que é o mais 2, eu vou usar a terminação oso, ok? Então, vamos então fazer essa nomenclatura. No primeiro caso, nós temos aqui o ânion, que é o sulfato. Então, o ácido de origem foi o ácido sulfúrico, então a terminação ato, então ele vai ser o sulfato férrico, terminação ico. O outro, nós temos aqui, lembra que a fórmula tinha aqui 2 e 2, nesse caso nós simplificamos, por isso o 2 ele desaparece da fórmula, então a fórmula fica Fe2SO4, menor NOx ou menor valência para o ferro, então nesse caso, sulfato ferroso. Vou dar agora a nomenclatura dos sais ácidos ou básicos. Então, são obtidos por neutralização parcial, também chamados de sal duplo, e apresentam 2 cátions ou 2 ânions. Então, nesse caso, não ocorre a neutralização total. Então, veja o exemplo. Temos aqui o ácido carbônico e o hidróxido de sódio. Veja que eliminamos a água, sobrou aqui o sulfato, o carbonato e o sódio. Só que nesse caso, como é uma neutralização parcial, então vai ocorrer aqui a formação de um sal duplo,
ou seja, neutralizou parcial o ácido, porque aqui nós temos uma hidroxila, aqui nós temos 2H+. Então, ocorre que um dos hidrogênios permanece na fórmula. Então, nesse caso, nós temos o sal duplo. O nome desse sal, ele é conhecido como sal ácido ou hidrogênio sal e o nome hidrogenocarbonato de sódio ou o nome comercial que nós conhecemos como bicarbonato de sódio. Vamos ver agora um exemplo onde ocorre a neutralização parcial da base. Então, nós temos o ácido de origem, o cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico e o hidróxido de magnésio. Então, para formar o sal, para formar a água, utiliza aqui o H+ proveniente do ácido e o OH- proveniente da base. Só que nesse caso nós temos um H+ para 2 OH-. Então vai sobrar na fórmula uma hidroxila. Então por isso é chamado de sal duplo. Nesse caso, um sal básico ou hidroxissal. E o nome hidroxicloreto de magnésio. Passamos agora à nomenclatura dos sais hidratados, que são aqueles sais que apresentam as moléculas de H2O ou de água em sua constituição. Então, nesse caso, cloreto de cálcio dihidratado, como nós temos duas moléculas de água, então nós usamos o prefixo di. E no caso do sulfato de sódio, nós temos 10 moléculas de água, então sulfato de sódio decahidratado. Vamos então agora apresentar aqui para vocês alguns sais importantes. São muitos, então trouxe alguns nomes aí mais conhecidos no nosso dia a dia. O bicarbonato de sódio, que está presente no heno ou no sonrisal. Você aí já deve ter utilizado aí esse medicamento alguma vez, esse sal alguma vez. Então, ele é um pó branco que perde gás carbônico com facilidade, ou seja, ocorre efervescência com muita facilidade. É usado como antiácido estomacal, fermento químico nos extintores de incêndio. É uma reação que ocorre quando você ingere o bicarbonato de sódio, ou seja, você tem que colocar água, adicionar água, ele vai formar aqui hidróxido de sódio e o ácido carbônico, que na verdade é um ácido muito fraco, e ele se decompõe com facilidade, liberando o gás carbônico. Ele pode ser usado para neutralizar ácidos graxos na manteiga rançosa. Outro sal importante é o carbonato de cálcio. Ele está presente aí nas pias, nos pisos, no mármore ou calcário. Então, ele é um sólido branco que, por aquecimento, perde gás carbônico e produz óxido de cálcio, uma reação de calcinação. Ele é usado na fabricação de cimentos, como corretivo do solo e como fundente em metalurgia. A reação que ocorre nesse caso, que é a reação de calcinação, o carbonato de cálcio ele se decompõe formando o óxido de cálcio e o gás carbônico. Na Espanha, ele é encontrado na região de Aragão, daí seu nome mineral aragonita. Na forma de estalagmites, pode ser chamado de calcita, que é o mármore Carrara. Outro sal importante é o nitrato de sódio, conhecido como salitre do Chile. É um sólido cristalizado no sistema cúbico, além de ser um ótimo oxidante para reações químicas. É usado na fabricação de fertilizantes e explosivos. Nos Andes, era utilizado na conservação da carne por ser higroscópico. Outro sal, cloreto de amônio, que é conhecido como sal amoníaco. É um sólido granulado obtido no líquido amoniacal das fábricas de gás. É usado na fabricação de pilhas secas, na soldagem, na galvanização do ferro e na fabricação de tecidos. Por ser higroscópico, é utilizado na fabricação de bolachas. Vamos às propriedades dos sais. Então, propriedades, lembrando, são características. Então, as principais propriedades funcionais dos sais são
conduzem corrente elétrica quando em solução aquosa. Isso porque, como eles são formados de ácidos e de bases, então a sua origem são ácidos e bases, então os ácidos se ionizam com facilidade e as bases se dissociam. Então o sal também ele vai conduzir corrente elétrica porque ele vai ter íons presentes, ou seja, quando você adiciona água a um sal, você vai liberar os íons que estão presos no retículo cristalino. Isso faz com que ele conduza corrente elétrica. Outra característica, possuem sabor salgado, como o próprio nome já diz. Eles podem reagir com ácidos, com bases ou com outros sais e com os metais. E também são solúveis em água. Então, eles têm a facilidade de ser solúveis em água. Tem algumas exceções, como podemos ver nessa tabela. Então, a solubilidade, ou seja, a capacidade que o sal tem de se dissolver e liberar seus íons. Então, quais são os sais que têm essa facilidade de solubilidade? Os nitratos, os cloratos e os acetatos. Os cloretos, brometos e iodetos são solúveis, mas possuem algumas exceções, como os de prata, os de mercúrio e de chumbo. Os sulfatos são solúveis, com exceções dos sulfatos de cálcio, de estrôncio, bário e chumbo. Os sulfetos são insolúveis e têm algumas exceções: o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, amônio, cálcio, estrôncio, bário. Esses sulfetos são solúveis. E outros sais são insolúveis, como, por exemplo, os sais, que são as exceções, são os sais de lítio, de sódio, potássio, rubídio, césio e amônio. Então, gostou da explicação aí sobre os sais? Então, aperte aí o gostei. Também registre nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou da explicação ou a sua dúvida. Não esqueça de compartilhar com seus colegas e amigos. Eles podem estar precisando da explicação sobre os sais. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.